Raras vascaínas, raros vascaínos, estamos aqui de novo nos encontrando no Vasco para poucos, canal mais sensato para a gente debater os assuntos que permeiam o Vasco de maneira tranquila, sem ficar alterando o nosso humor de acordo com os resultados da partida, né? Chegamos à nossa sexta edição, as coisas estão melhorando, estamos aí angariando um grupo de apoiadores. Em breve a gente deve conseguir aí trazer alguns brindes para a galera que está acompanhando a gente, mas devagarzinho, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Somos poucos, mas temos voz para falar aquilo que precisa ser dito sobre o Vasco da Gama. E nessa sexta edição vamos falar sobre temas que são bastante relevantes, bastante importantes e que a gente não pode deixar passar sem a gente se posicionar sobre eles. O Vasco para poucos, na sua sexta edição, vai falar sobre luta, inclusão e autocrítica, né? Temas que estão bastante quentes, temas que acabaram aí de acontecer nessa sexta-feira, dia 19 de julho, e que a gente precisa comentar com muita seriedade, com muita serenidade, mas também com muita firmeza, para a gente poder assegurar que o Vasco está, de fato, honrando a sua história lastreada no respeito, na igualdade e na inclusão. E, para a gente iniciar, a gente não pode deixar de citar, né, a violência que sofreu e vem sofrendo, infelizmente, um torcedor do Vasco, né, que está aí com seu perfil no X, Nando Gold, um torcedor que surgiu através aí das suas manifestações de vascainidade, foi ganhando a simpatia de todos nós, torcedores do Vasco, trazendo em si e consigo, de forma natural, de maneira totalmente dentro do seu contexto, a representatividade do pluralismo que precisa haver dentro do Vasco da Gama e que, infelizmente, é alvo de ataques homofóbicos, sobretudo por parte da nossa torcida. Isso é muito triste, porque esse caso, e fica aqui toda a minha manifestação de solidariedade, todo o meu abraço, toda a minha força para que o Nando, que tem essa repercussão, que ganhou essa repercussão pelo vínculo que as suas postagens trazem relacionados a um clube que tem no seu histórico a luta por igualdade, por respeito e inclusão, como é o caso do Vasco da Gama, e está tendo, nesse momento, a possibilidade de que os ataques que vem sofrendo venham a público, o Nando ele é uma vítima que evidencia tantos e tantos e milhares de ataques que outras pessoas que não têm a repercussão, que não têm a amplitude, que não têm a visibilidade que o Nando tem e que sofrem por apenas serem quem são. O Vasco já teve uma resposta nas suas redes sociais, dizendo-se e reafirmando-se como um clube que é veementemente contra qualquer tipo de preconceito, inclusive a homofobia vivenciada e evidenciada aí pelo Nando. Mas a gente precisa ter uma serenidade, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter humildade e a gente precisa ter muita firmeza para conversar sobre um problema que não está só no Nando. O Nando ele é uma parte que está se expondo desse problema. Só que esse problema ele é muito maior dentro do Vasco da Gama. Quem frequenta as arquibancadas de São Januário, quem senta nas cadeiras sociais, sabe que a homofobia está presente na maior parte dos jogos que nós jogamos na nossa casa. Sobretudo contra torcidas estigmatizadas, como é o caso de torcidas como São Paulo, Fluminense, os cânticos homofóbicos, as músicas preconceituosas, elas são cantadas a plenos pulmões dentro de São Januário. A homofobia, a transfobia, a luta contra o preconceito LGBTQIAPN+, que foi preconizada
num código de conduta assinado por todas as torcidas organizadas há 2 anos atrás, em junho de 2022, afirmando que a luta contra esse tipo de preconceito deveria ser somada à luta contra o racismo na história do Vasco, pelo papel que o Vasco tem no futebol brasileiro e no futebol mundial. Esse documento que preconiza esse compromisso das torcidas organizadas do Vasco, do Vasco da Gama, na luta contra o preconceito, está aqui matéria do GE, de junho de 2022, né? Quando foi assinado um código de conduta ética no mês do orgulho, LGBTQIAPN+, está aqui, ó, a foto do Daniel Ramalho, de 2022, as torcidas organizadas do Vasco, presente em São Januário, com os bandeirões contendo o arco-íris. Esse manifesto, ele fala sobre um Vasco que não é só formado pelas suas paredes. Esse manifesto fala sobre o Vasco que tem uma alma combativa, uma alma de luta. E esse manifesto fala que as torcidas organizadas do Vasco, no início do século XXI, se comprometem a somar na luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra a transfobia. Porque o Vasco se orgulha, segundo diz o manifesto, de abraçar, pela sua alma combativa, a luta contra temas que causam violência a pessoas por elas serem apenas quem elas são. O Vasco se mobilizou, segundo esse manifesto, como instituição, o Vasco como um todo. O Vasco no Vasco é o Vasco que luta contra esse tipo de preconceito, que o Nando sofre de forma veemente para todos nós vermos, mas que muitos vascaínos que compõem o grupo LGBTQIAPN+, sofrem também. Que mulheres que vão a São Januário ainda sofrem o machismo e a misoginia, do assédio, da moléstia, da perturbação, só por serem mulheres. De pessoas da comunidade preta que ainda veem o racismo ressoar dentro de São Januário, na sua forma mais cruel, sutil, velada, como é o caso que tantas vezes eu já escrevi no meu ex-Twitter, da perseguição muito maior a jogadores como Paulo Henrique e Léo do que a outros atletas cuja pele é branca, nos momentos em que o time ia mal dentro de campo. Quem vive em São Januário, nas atmosferas dos jogos, sabe que existe racismo sendo proferido das cadeiras sociais do Vasco, assim como do cimento das arquibancadas do Vasco. Quem vive São Januário sabe que mulheres que estão na torcida ou que estejam trabalhando nos jogos, como árbitro, como assistentes de arbitragem, como árbitras do juiz de vídeo, do VAR, sofrem, sim, cânticos machistas, misóginos, além do assédio que ainda permeia São Januário para as mulheres que queiram ir acompanhadas ou sozinhas em São Januário. Então esse manifesto, ele tem que ser resgatado agora. E ele tem que ser assinado por todos nós, porque nós somos a torcida do Vasco. As torcidas organizadas do Vasco fazem uma bela festa, mas elas não podem se arvorar de falar em nome de toda a torcida do Vasco. Infelizmente, hoje, quem vive São Januário
sabe que uma gigantesca parcela da torcida do Vasco é preconceituosa, sim. Quem vive São Januário hoje sabe que essa camisa, que representa o centenário da resposta histórica, se fosse para ser assinada a resposta histórica hoje, a favor dos atletas da comunidade preta, dos atletas mais pobres que viviam em zonas periféricas, nas comunidades do Rio de Janeiro, haveria uma parcela enorme da nossa torcida que diria que é mimimi, que chamaria ações como essa de ONG e que exigiriam apenas resultados dentro do futebol. Isso existe. E isso fica latente quando a própria torcida do Vasco, quando nós, torcedores do Vasco, vamos ofender ao nosso rival Flamengo e mandamos silenciar a favela. Se as torcidas organizadas do Vasco quisessem fazer um belíssimo trabalho para celebrar o centenário da resposta histórica, elas poderiam aderir aos nossos cânticos e trazer de volta a favela para a torcida cujo clube está dentro de uma favela, cujo clube tem por vizinho a Barreira do Vasco, a Favela do Café, o Arará, o Tuiuti. Então, quando se canta festa na favela, esse cântico não pode estar num clube que surgiu na elite da Zona Sul Carioca. A festa na favela tem que acontecer cantada pelos torcedores do Vasco. Porque a torcida do Vasco jamais pode se dar ao luxo de gritar silêncio na favela. Silêncio para uma favela, como a torcida do Vasco canta em provocação aos torcedores do Flamengo. Isso é um equívoco histórico e que as torcidas organizadas do Vasco podem reparar, trazendo a favela para o nosso cântico. Porque o Vasco se orgulha da Barreira. O Vasco se orgulha das comunidades que são vizinhas, que fazem a nossa história. Então, lutar contra o preconceito é preciso ter a nota, sim. É preciso do repúdio, sim. Mas é preciso que a gente, ali dentro, enquanto torcida verdadeira, individual, não dê coro a cânticos homofóbicos contra torcedores rivais. Não endosse cânticos machistas e misóginos contra profissionais só pelo fato delas serem mulheres, independente de estarem certas ou equivocadas nas decisões que tomarem enquanto profissionais. Lutar contra o preconceito significa, sim, enxergar os padrões estruturais de racismo quando há uma perseguição maior a jogadores de pele preta nos momentos em que os resultados do time em campo não são os melhores. Encarar essa realidade é o primeiro passo para que a gente possa lutar contra o preconceito, para que a gente possa fazer valer a história da nossa resposta, para que a gente possa reforçar, referendar, ratificar a resposta de 1924, dizendo: 100 anos depois, nós ainda lutamos, combatemos, priorizamos a guerra contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a transfobia, contra o preconceito. E para isso, a gente também precisa que na sua parte institucional, o clube também se posicione como um clube que preze pela inclusão.
E aí, gente, me desculpa. Justificativas sempre haverá. Razões para explicar como as coisas acontecem e por que determinadas decisões acontecem, nós sempre encontraremos. Mas se o clube prega igualdade, é imperdoável que o jogo final da Série 3 do Campeonato Brasileiro, em que o Vasco está jogando no futebol feminino, tenha sido retirado de São Januário e será disputado no Luso Brasileiro, no campo da Portuguesa. Futebol feminino, que quem conhece sabe que tem profissionais que estão lutando muito ali dentro. Sabe que é um dos poucos clubes no Brasil que tem um futebol feminino profissionalizado. Conta com uma equipe multidisciplinar capaz de oferecer o melhor possível às nossas atletas, dentro do contexto que o futebol feminino permite. Porque sabemos que não é comparável com outros benefícios que o futebol masculino hoje dispõe. Agora, quaisquer que sejam as razões, e se eu me proponho a ter um canal sensato, é óbvio que eu estou disposto a escutar a proteção ao gramado, a logística do jogo, a organização, o investimento, a economia, todas as tecnocracias que servirão de justificativa para essa mudança. Mas fato é que quando a gente tem uma final, o jogo final de um grupo que já assegurou o acesso à Série A2, na busca por colocar o futebol feminino do Vasco, de novo, no lugar de onde ele é de direito, o futebol feminino que teve Marta, o futebol feminino que teve Pretinha, o futebol feminino do clube que teve a primeira mulher como presidente de uma torcida organizada, tia Dulce Rosalina. E quando esse futebol feminino, essa equipe, depois de lutar contra todos os obstáculos que são inerentes ao futebol feminino no Brasil, a despeito do que o Vasco queira fazer de melhor, e ela chega à final da competição nacional que estavam disputando, e no jogo da taça, ele não pode ser jogado dentro de São Januário, no ano em que São Januário irá se despedir na arquitetura em que ele está, infelizmente, é uma atitude que, repito, a despeito de todas as justificativas, contraria um princípio de igualdade, contraria o princípio de inclusão, contraria o princípio de respeito preconizados no Vasco. E tudo isso, gente, todos esses vieses, eles estão interligados. Porque a gente só luta contra a homofobia quando a gente não tolera o machismo. A gente só luta contra o racismo quando a gente não dá voz, não dá vez à transfobia. Toda luta contra o preconceito, ela nunca é isolada. E quando a gente vê que o time feminino, merecedor de disputar essa final dentro de casa, de novo, por quaisquer razões que sejam, quaisquer que sejam as justificativas, não pode jogar esse jogo dentro de casa e vai ter que jogar no estádio da Portuguesa, o Vasco não está cumprindo com os seus princípios de igualdade. Porque senão a gente vira tuiteiro, que brada alto e grita, bravateando, porque Vasco e Fluminense vai ser jogado no Espírito Santo, mas compactua com o futebol feminino não sendo jogado dentro da nossa casa, na final
da competição nacional que disputa, por qualquer decisão que seja. Então a gente precisa entender que essas coisas, elas estão ligadas. Elas estão ligadas. Não diretamente, mas elas fazem parte. Lutar contra preconceito é também abrir espaço para que as nossas atletas tenham, no máximo possível, as condições iguais aos nossos atletas. Isso é importante a gente entender. Outro assunto que a gente vai tratar aqui, pessoal, deixando esses pontos bem claros, e aí eu queria saber do pessoal se alguém sabe onde é que andam as críticas ao preparador físico do Vasco. Onde é que estão as críticas ao preparador físico do Vasco, gente? O Vasco que andava em campo, o Vasco que terminava os jogos com a língua de fora, o Vasco cujo time não tinha disposição para correr junto com seus adversários. O Vasco que não consegue curar as lesões de Dimitri Payet e que durante os resultados ruins ficou lotado de especialistas em preparação física para ir atrás de um profissional que eu não conheço, que eu não tenho condições nem capacidade técnica de avaliar, porque eu não entendo de preparação física. E agora, depois de 4 vitórias, ainda sem Payet, que segue se recuperando, depois de 4 vitórias, com o time chegando aos minutos finais cansado, esgotado, com a língua de fora, com o Adson ainda não conseguindo jogar 90 minutos. Onde estão os especialistas em preparação física do ex-Twitter? Onde estão as críticas vorazes? Onde está a caça às bruxas na figura do preparador físico, a quem eu não conheço pessoalmente e sobre quem eu não tenho competência técnica para avaliar o trabalho dele? Para quem eu não advogo, mas que eu, dentro do que eu considero coerente, acho que a gente não pode só ficar caçando bruxa quando perde e esquecendo tudo quando ganha. O Vasco, para poucos, é um Vasco que debate as coisas quando elas acontecem. E a minha opinião, que vale tanto quanto a opinião de qualquer pessoa que não entenda de preparação física, é a de que não foi por um sucesso isolado da preparação física que nós conseguimos 4 vitórias. Assim como não foi por uma culpa exclusiva da preparação física que os resultados antes não estavam vindo. Assim como não é uma vitória exclusiva do Rafael Paiva os bons resultados que nós temos. Assim como não é uma culpa única e singular de uma pessoa dos resultados anteriores que não nos chegaram como nós precisávamos. Trabalho é feito de equipe. E que a gente possa ter responsabilidade para opinar sem querer ditar regras. A minha opinião é de que todo trabalho pode melhorar. O trabalho técnico do Vasco pode melhorar. O trabalho da comissão técnica pode melhorar. O trabalho da fisiologia, da nutrição, da preparação física. O trabalho da medicina de esporte. O trabalho financeiro, o trabalho de atendimento aos sócios. Todo trabalho pode melhorar. Agora, quando uma coisa dá certo ou dá errado, nunca pode ser culpa de uma área só.
Ou então você tem que ter os fundamentos que comprovem que a culpa é de uma área só. Agora, o silêncio que se estabelece sobre o profissional de preparação física após as 4 vitórias só reforça para mim a ideia de que o vascaíno tuiteiro aceita tudo pela vitória. E culpa todo mundo pela derrota. E isso é um sintoma problemático no Vasco. Isso é um sintoma problemático no Vasco. O Vasco precisa, de novo, falar sobre as suas questões. Resolver as suas questões a despeito dos resultados de dentro de campo. E aí a gente chega ao final do nosso 6º episódio com uma notícia muito fresquinha que surgiu agora. Acabou de sair, há pouco tempo, um comunicado oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama no seu no ex-Twitter, né? Em que a diretoria administrativa informa que houve um acordo por 90 dias para suspender o litígio judicial que estava em trâmite na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Isso tudo vem de conversas entre a diretoria administrativa e a EICAP, que herdou os problemas e as bombas da 777 Partners. Essas conversas, quando apontam para sair de um litígio judicial, elas nos dão alguma esperança de que quem está à frente dessas negociações não está buscando judicializar tudo, como foi falado. Não está querendo trazer insegurança jurídica para o clube, como tanto foi gritado. Não. São pessoas que, como diz a nota, são gestores que, como diz a nota, estão buscando estabilidade e tranquilidade para que a Vasco SAF possa operar da melhor maneira possível, atendendo aquilo que ela se propôs. Quando, em votação de Assembleia Geral, eu e outros vascaínos optamos por colocar o futebol no modelo de sociedade anônima, seguindo as regras vigentes no país. Esse Vasco que está aqui na nota que vocês estão vendo aqui compartilhada e que vocês podem pesquisar no ex-Twitter do Vasco da Gama, esse é o Vasco que eu falo que trabalha em silêncio, que não sai em local nenhum, cujas reuniões nenhum canal traz o furo, nenhum canal diz que aconteceram, mas que trazem esse apontamento. Todo mundo que tem alguma noção do que é um processo jurídico entre partes organizacionais sabe que, quando bem conduzido, com profissionalismo, com seriedade e pensando no melhor para ambas as partes, sair da esfera jurídica e ir para a esfera da negociação, da política, do trato, é um resultado muito melhor. Então é com muita satisfação que eu encerro o 6º episódio dizendo que há esperanças cada vez mais sólidas, mais sustentáveis, aos poucos, no silêncio, devagar, para que a gente possa viver dias menos sombrios, momentos mais respeitosos ao que o Vasco é, a história que o Vasco carrega e a história que o Vasco merece continuar construindo. Raros amigos vascaínas, raras amigas vascaínas, eu agradeço o acompanhamento de vocês aqui.
Preconceito jamais. Fora, não passarão. O Vasco é o clube do povo. O Vasco é o clube de todos. E aqui no nosso canal, no Vasco, para poucos que querem discutir com seriedade, a gente não vai se calar diante de nenhum tipo de preconceito. Nem esses que aparecem, que todo mundo se manifesta nas redes sociais, mas também aqueles dentro da arquibancada, que a gente precisa lutar. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Fique à vontade para compartilhar, se inscrever no canal, ajuda a gente, deixa like, dislike, comentário. Todo elogio, toda crítica é muito bem-vinda. E a gente se encontra numa próxima edição. Até lá, pessoal. Saudações vascaínas. Show preconceito. Vasco, gigante para sempre.